Graça e paz, abençoados, eleitos de Deus, grande ministração, domingo em abençoados, mês de agosto, no Ministério Graça e Apostolado, ano de 2023, não é? Tem um diferencial em Mateus 22, versículo 14 e Efésios 1, verso 4. Há um diferencial. E qual a direção que você está tendo abençoado nas regiões celestiais? Qual a direção para a sua vida? Porque algumas pessoas na Bíblia tiveram a direção, uma direção do Senhor, não a direção do homem. Tomando um café. Então, abençoados, há uma direção para as nossas vidas. Eu vou falar de direção, abençoados, porque eu estou tendo direção do Senhor. Maria, mas como é isso? Muita gente não entende. Só que se tiver lá fora, abençoados, sem receber o apostolado, sem estar dentro da igreja, sem ter uma oração, abençoados, lá fora, vez em quando entra aqui na vinha, vez em quando vê o apostolado, vez em quando está na igreja, então aí não tem como ter uma direção abençoada. Aí você vai ter direção dos homens porque você está mais com os homens. E a direção dos homens não é uma direção do Senhor. Não é uma direção do Senhor. Para a gente ter uma direção do Senhor é preciso estar com Ele. Se você só vê 5 minutinhos de ministração, se você não vê tudo, se você não ouve tudo, como que você vai ter uma direção de Deus? Como abençoado que, eu vou ali porque é mais perto, aí é muito longe, eu vou ali porque a ministração ali é menos tempo, ali é mais rápido. Aí não tem como, abençoado. Não tem como receber uma direção de Deus assim. Porque eu vou ler aqui e logo me dá um sono, eu vou ler só um versículo e tá bom. Aí não tem como. Não tem como, abençoado. Um dia tem 24 horas e o tempo maior tem que ser para o Senhor. Eu estou ministrando aqui, mas daqui a pouco eu tenho uma louça para me lavar, eu tenho um cabeleireiro para mim ir, eu tenho a rua para mim sair, eu tenho coisas, enfim. Só que o meu tempo, assim, porque sobrou. Não, o Senhor não é sobra, hein? Sobrou um tempo, eu corro para o reino de Deus. Não. Alô? Sobra e migalhas não são para o Senhor. Então eu estou tendo direção de Deus. Abençoados, vamos a algumas coisas que o Senhor selecionou e me deu. Por isso eu estou aqui, porque eu sou uma dispenseira do reino de Deus. Vamos ali então o Senhor, Ele me disse, me lembrou, corre lá Maria, na dracma. Então vamos, dracma, uma moeda. Vamos para Lucas 15, Bíblia, papel e caneta. Bíblia, vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. Livro de Lucas, fazer uma leitura aqui. Lucas 15. Então o Senhor disse, vai ali Maria, vai ali que eu quero falar contigo. Igual ele fez com Jeremias, não é? Jeremias, ó a direção de Deus, Jeremias, ó a direção de Deus. Jeremias, vai à casa do oleiro. Jeremias 18, Jeremias, vai à casa do oleiro porque eu quero falar contigo. Então lá ele foi, ele podia ter falado com Jeremias mesmo. O Espírito Santo não está em nós, podia ter falado, não, mas disse, vai ali. É lá que eu quero falar contigo. Então, ele foi a direção de Deus, abençoado. Não, Cristo é o mesmo, não mudou, não é? É o mesmo, então... Ele disse também lá em Mateus 10,5, né? Vamos ver aqui Mateus 10,5. Quer ver? Vamos folhear aqui a direção de Deus para a nossa vida, pessoal. Vamos ver, vamos aqui em Mateus. Antes de entrar, vamos ver esse negócio de direção, não é? Que as pessoas não entendem, estão perdidas, né?
Mateus 10, verso 5, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor envia anjos para ministrar em nosso favor, que o Senhor envia os seus anjos para nos dar entendimento, o Senhor passou a sabedoria, o Senhor é o Deus poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, Senhor, nos dá sabedoria e direção da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Todos aí falam amém, amém? Então a oração abençoada, a oração não é você ficar ajoelhado em milho dia e noite, não. A oração, ela pode ser, você curva a sua cabeça onde você está, no seu trabalho, no banheiro, no ônibus, lavando a sua louça, na sua cozinha sozinha, no seu quarto. Ontem à noite o Espírito Santo estava falando sobre isso comigo. Eu estava dormindo, aí eu dormi e acordei, e aí veio, né, Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas cantavam, não é? Atos 16, 25, eles cantavam e eles oravam. À meia-noite, você não precisa de orar e cantar quando der meia-noite, você tem que cantar e louvar quando o Espírito Santo abençoado te direcionar a fazer isso. Então, ele me lembrou, não é? Dos homens de Deus que estavam presos e aí as correntes soltaram. Abençoados, a palavra diz que nós somos livres e libertos, não é? Então, você não tem que ficar preso a algo que não te edifica, preso aos homens, porque você é livre e você é liberto para louvar e para cantar. Assim que ele lembrar da sua palavra, vocês corram e fazem. Paulo e Silas cantavam à meia-noite, não precisa ter horário, não precisa ter dia, porque o Espírito Santo está em vós. Você é santuário de Deus. Cristo em vós, novidade de vida. Você tem um Deus dentro de você, você tem um Deus poderoso dentro de você. Eis aí a nossa força para continuar com Ele. Não com pouco, mas sim com muito tempo para o Senhor abençoado. Faça as suas coisas, mas não se desliga do Senhor. Então, Paulo e Silas cantavam, oravam, e aí o jugo, e aí as cadeias se abriram, o jugo saiu, e aí eles ficaram livres das correntes e as portas abriram. Então, quando você está com o Senhor, você tem uma direção dele, as portas começam a se abrir, abre uma, abre outra, e abre duas, e abre três, porque você está na direção dele. E você será mais que vencedor em Cristo Jesus. E as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Quando você está mais com o Senhor. Quando você é direcionado pelo Senhor. Eu percebo que muitos filhos entram no Ministério Graça Apostolado ou no apostolado ou nessa palavra apostólica. Querem muitas coisas para a carne, só que nós não somos da carne. Amém, abençoados? Nós não vamos dizer o que vocês querem ouvir. Nós vamos dizer o que diz o Espírito Santo. Assim, tudo isso que eu estou falando para vocês foi o Espírito Santo que me direcionou. Ele me trouxe e aí eu sou uma enviada do Senhor para trazer a sua palavra, a palavra dele. Então, eis-me aqui para, ler com vocês aqui Lucas 15. Antes de entrar em Lucas 15, abençoados, vamos ver aqui, não é? Mateus 10, estão os livros históricos, não é? Não são livros que contêm a graça de Deus, eu já tenho falado isso aqui, não é? Mateus 10, 5, se você estiver procurando uma direção de Deus nestes livros, você tem o Espírito Santo. Aí você procura, não acha, aí entristece. Aí vai procurar outros meios, não é? Você procura, você lê, eu quero uma resposta para uma tal coisa, eu não encontrei, aí você desiste. Porque sua mente de Cristo não está ativada, o Espírito Santo não está falando nada com você, porque você está mais lá do que cá. Mateus 10. Mateus 10, verso 5.
Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Veja, Jesus, no tempo de sua carne, ainda vivo, enviou os 12, disse para eles, não para nós: não vá por esse caminho, vá por aquele. Veja que Jesus em sua carne direcionava os que estavam com ele. Nós não estávamos com Jesus, de Nazaré, vivo ainda em sua carne. Nós estamos com o Espírito Santo. Amém? Então veja que eu quero mostrar para vocês, abençoados, o que diz a leitura, o que diz a palavra. Mateus 10, verso 5. Jesus enviou estes 12. Quem? Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Alfeu, Bartolomeu, Cefas, Tiago, João. Estes eram apóstolos de Jesus de Nazaré, vivo ainda em sua carne. Então deu uma direção para eles. Então se deu uma direção para eles pegou a direção de Jesus de Nazaré e levou o evangelho. Amém? Visto que a direção de Jesus não é para nós, mas a direção do Espírito Santo é para nós. Amém? Então ele está em nós. Vamos falar um pouco mais sobre direção. Atos 9, 11. Atos 9, versículo 11. À frente, Mateus. Atos 9. Atos 9, abençoados. Passo o livro de João. Atos 9, verso 11. Direção. Atos 9, versículo 11. Olha lá. Disse-lhe o Senhor: levanta-te, a Ananias. Olha a direção que ele mesmo deu para Ananias, né? Olha lá. Disse-lhe o Senhor. Veja que o Senhor sempre dá uma direção. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Então veja o que Jesus falou com Ananias: vá à rua direita, ele está orando, eu preciso que você vá até lá. Olha, então Ananias foi. Então a direção do Senhor é dada, abençoado. Ele é o mesmo. O Maria, onde está essa direção? Está com o sábio. E os sábios que estão com os sábios vai ouvir a direção do Senhor, não é? Vamos ver mais um, abençoados. Mais uma direção e vamos para o Lucas. Vamos para a dracma, que é a leitura que eu quero que o Espírito Santo me levou até lá. Maria, vai lá, que eu quero falar com você lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Abençoados aqui em Paulo, né? Olha lá. Romanos 11, 13. Romanos 11, depois de Atos, Romanos 11. Romanos 11, verso 13. 11, verso 13. Convosco, Paulo falando. Convosco falo, gentios. Então nós somos gentios, não somos judeus. Judeus têm uma palavra, está com Jesus. Gentios somos nós, está com Paulo. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. Enquanto eu, Maria, evangelista, estiver debaixo deste apostolado, glorificarei o meu ministério de evangelista. Estou cumprindo, disse Paulo, cumpra bem o seu ministério. Então, eu preciso cumprir bem o que ele fala, eu preciso trazer aos gentios, que são vocês. Amém, abençoados? Todos aí digam amém, abençoado. Eu estou ouvindo e eu estou entendendo a direção de Deus.
Alô, eu estou ouvindo, eu estou entendendo a direção de Deus. A direção de Deus é a graça ministrada pelo apóstolo Paulo. Romanos 11, versículo 13. Convosco falo os gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. A direção para vocês é estar debaixo do apostolado. Essa é a direção. O apostolado hoje é a direção para o Filho de Deus gentil. Vamos para a dracma. Bíblia, papel e caneta. Vamos para o livro de Lucas. Livro de Mateus, Lucas. São livros históricos, não é? Ficaram histórias para a gente aprender. Abençoados. Vai ali para Hebreus 9, 27, abençoados. Hebreus 9, 27, Espírito Santo. Vamos ler aqui, para vocês entenderem tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana. Hebreus, vamos ler aqui, Hebreus 9, falar um pouco de aliança, hein? Hebreus 9, versículo 17, ou o verso acima, vamos ler. Vamos ler e entender e se aperfeiçoar e prosseguir para a perfeição. Vamos ler e entender e agregar em nossa vida. Amém? As Escrituras. Hebreus 9, versículo 16 e 17. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Lá em livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele estava falando com os seus discípulos, ainda não havia morrido, ainda estava em sua carne, ele dava ordenanças e dava direção para os seus discípulos, aqueles que estavam com ele. Onde há testamento, então, Marcos, Lucas e João, Marcos, Lucas, Mateus, João não são livros de Novo Testamento. Ele estava vivo. Ali não é Novo Testamento. Mateus 1,18. Então, ele estava nascendo. Logo, ele ainda não havia morrido, então logo não pode ser Novo Testamento. Hebreus 9, 16 e 17. Onde há testamento, abra os seus ouvidos que a graça de Deus lhe seja revelada, que essas escrituras lhe seja revelada. Hebreus 9, 16 e 17. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Jesus ainda não havia morrido nesses livros históricos. Verso 17. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testamento vive? Então, hoje o que tem valor são as cartas do apóstolo Paulo para a nossa vida. Não é Maria, mas é Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus disse: precisamos entender essas coisas. Então, tem ordenanças ali, Gálatas 4. Jesus cumpriu lei porque nasceu debaixo da lei. Então, ele tinha que cumprir ordenanças, enfim, né, abençoados, obras judaicas, né, com os judeus. Nós não. Então, ali não é Novo Testamento. O Novo Testamento está com o apóstolo Paulo. O Novo Testamento que ele mesmo deu ao apóstolo Paulo para pregar aos gentios. O testamento, abençoados, começa a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte, lá em João 19, 28, 29, 30, eis ali ele tomou um vinagre, não é? Baixou sua cabeça e disse: está tudo consumado, tetelestai. Se vocês querem tanto imitar Jesus Cristo, abençoado, os filhos de Deus querem tanto,
Nós entendemos isso. Eu entendo a pregação de Jesus, 3 anos de ministério, boa, muito boa, abençoada. Não, nós não rasgamos tudo e jogamos tudo fora, não é isso. É que entramos e sabemos qual apostolado e qual palavra é para nós. Então, lá, livros históricos servem como exemplos, não é? Palavras proféticas para eles e para nós pegamos, enfim, abençoado. Então, o que eu quero dizer para vocês, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Não houve morte em João 19, 30, abençoado. Se os filhos de Deus querem tanto imitar Jesus de Nazaré e se gloria neste ministério de morte, porque Paulo disse, né? 1 Coríntios 3, depois eu trago a palavra sobre essa semana que eu estava lendo lá. Então, abençoados, então se vocês gloriam nesse ministério, quanto mais o ministério do Cristo ressuscitado, com excelentes revelações ministradas pelo apóstolo Paulo. Então, abençoados, onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, tem valor algumas coisas, abençoados, em Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem mais valor como ordenanças, como obras de batismo, de jejum. Ali ele estava vivo. Então, não há mais palavra ali que não são para nós. Então, os filhos de Jesus, eu sei, abençoados, a vida inteira vocês se acostumaram com Jesus de Nazaré, porque as cartas do apóstolo Paulo são estreitas, é o caminho estreito, o caminho largo é esse caminho de Jesus de Nazaré. Excelente apostolado ele fez, excelente ministração durante 3 anos, mas morreu, ressuscitou e hoje o apostolado é outro para nós. Então entendemos a vida toda, 20 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, com Jesus de Nazaré, é difícil desgrudar dele. É difícil entender que ele morreu, ressuscitou e nós estamos em uma nova aliança com outro apostolado, com outro entendimento. Então os filhos de Deus gostam de Jesus de Nazaré. Onde terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então ali ele vivia, então não tem valor. O testamento é válido quando o testador morre, aí passamos a usar, né? O testamento novo, certo, abençoado? Então a gente compreende isso daí, mas os filhos de Nazaré querem tanto imitar Jesus de Nazaré, então tem que ir para a cruz igual ele, tem que tomar o vinagre igual ele. Tem que fazer todas essas coisas, abençoado, senão não é válido. Tem que falar essas coisas aí, abençoados, para ver se os filhos de Deus se apeguem ao Espírito Santo, ao verdadeiro Deus que está conosco. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, abençoados. Isaías 43. O Espírito Santo falou tanta coisa comigo essa semana. Isaías 43, verso 18 e 19. Isaías 43, verso 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Não fique lembrando de coisas passadas. Não fique lembrando, abençoados, de evangelho da antiga aliança. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembrei das coisas passadas. Então, diz a palavra do Senhor em Hebreus 10, olha lá, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19, vede, eu faço uma coisa nova, vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Estava chegando a graça e o apostolado na nossa vida. Estava chegando a perfeita direção de Deus. Então, não vos embriagueis, abençoados, com vinho, onde há contendas. Embriagueis com vinho que está sendo servido na nova aliança. Fica muito tempo
lá em rudimentos, em obras, e deixa de estar com o Senhor. Vamos aqui a Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus versículo 10. Hebreus 10. Não faça a vontade dos homens, faça a vontade de Deus, abençoado. Ah, porque eu estou lá, porque é mais perto, porque lá também tá bom, porque lá, porque eu tô lá, ai, porque se eu não estiver lá tá chato, eu, não vou agradar ali, não vou agradar acolá, então eu tô lá. Abençoados, Paulo diz, não é? Se sou servo do Senhor, por que eu vou agradar aos homens? Se eu agrado aos homens, já não sou servo de Deus. Não agrade a ninguém, abençoado. Agrade a Deus. Ah, porque eu não estou nem com vontade de ir ali, mas eu vou. Não vai. Não perca tempo. Ganhe esse tempo para estar com o Senhor na direção dele. Ah, mas lá está tão longe. Não, então não vai, abençoado. Está muito longe lá? Então não vai. Fica mais perto. Ah, por quê? Por quê? E por quê? A palavra está bem perto de você, abençoado. Só que você tem que ter uma direção do Senhor. Porque o Espírito Santo está em você. Então a palavra está bem perto de você. Vou trazer essa palavra na próxima semana. E eu não me lembro agora desse versículo, mas tem palavra, olha. Palavra está bem perto de você. Hebreus 10, verso 9. Hebreus 10, verso 9. Não faz a vontade dos homens. Alô, não agrade a homens. Não faz a vontade dos homens. Não agrade a homens, porque você vai ser infeliz. Quando tudo e todos saírem da sua vida abençoados, porque Deus tira as pedras, né? Então, quando tudo e todos saírem, você se esvaziar de todas essas coisas, de todos esses rudimentos, aí é a hora que o Senhor vai agir na sua vida. Que lhe darei? Que vamos dar para o Senhor abençoado? Senão frutos bons. Eu quero estar em seu altar para dar frutos bons ao Senhor. Hebreus 10, versículo 9. Então diz o Senhor, Deus. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, disse Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então a oferta aniquilou o pecado, não tem pecado. Então eis que estou fazendo uma coisa nova, diz a palavra do Senhor, não é? Lá em Isaías, as coisas velhas ficaram. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Se vocês querem imitar tanto Jesus, vocês têm que tomar o vinagre igual ele tomou. Vocês têm que ir para a cruz. Porque ele morreu, não vai morrer de novo para tirar o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Hebreus 9, verso 26. Hebreus 9, 26. Olha lá. Mas agora, com a consumação do século, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, eu vou me batizar. Então, você está lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João ainda. Então, eu vou me batizar para ele tirar meus pecados. Mas ele já te santificou e ele já tirou os seus pecados. Tem algo novo para você, abençoada. Deus está fazendo uma coisa nova. Isaías 43. Eis que faço uma coisa nova para você, diz a palavra do Senhor.
1 Coríntios 11, 19. 1 Coríntios 11, 19. De suma importância essa palavra que o Espírito Santo vai falar. De suma importância essa palavra que o Espírito Santo vai falar. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 19. E até importa, olha o que o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo fala comigo, abençoado. O Espírito Santo me diz, vai lá, Maria. Olha lá. 1 Coríntios 11, verso 19. E até importa que haja entre vós diferenças para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Então, Paulo estava falando para a igreja. Até importa que haja diferença entre lá e cá. Entre lá onde você está indo e cá onde você está ouvindo. Lá você está indo e aqui você está ouvindo. 1 Coríntios 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós, até importa que haja diferença entre mim e você. Entre o apostolado de lá, de Pedro, não é? Gálatas 2. O Senhor confiou a ele, então, ministério da circuncisão, então, foi o Senhor. Quem sou eu para falar alguma coisa com o soberano? E Paulo com o ministério da circuncisão. 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós diferenças para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Então, esta é a palavra de suma importância. Se Deus ministrou em Pedro, ministrou Paulo para os gentios e ministrou Pedro para a circuncisão. Paulo para a incircuncisão. 2 apostolados. Mas nós recebemos a graça e o apostolado que vem do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Nós somos gentios. Paulo, ministro dos gentios. Pedro, apóstolo do Velho Testamento. O testador ainda não tinha morrido. Debaixo da lei. No Velho e não no Novo. Agora eu vou ler um texto, abençoados, e depois tem a palavra que o Espírito Santo vai fechar. Vamos em Lucas. Vou fazer um texto, Vamos em Lucas. Lucas 15. Lucas, versículo 15. Tudo isso o Senhor colocou no meu coração, abençoado. Aí eu começou a dispenseira do reino de Deus, não é? Lucas 15. Jesus Cristo te cura, abençoado. Jesus Cristo sara. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo, o poder está com ele. A mim foi dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. A mim foi dado o poder no céu e na terra. Ele vai te dar o poder para que você seja direcionado no seu dia a dia. Por isso falei. Lucas 15. Lucas 15, abençoados. Lucas 15. Não vou falar muito aqui, abençoados, que eu quero terminar com um versículo, tá bom? É a chave e eu não posso deixar para trás. Então, a gente divide essas coisas porque a gente se alegra, não é? Lucas 15. Chegaram-se a ele todos os colaboradores de impostos e pecadores para o ouvir.
Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus sempre recebeu-nos na antiga aliança, como também na nova aliança. Amém? Nós não olhamos ninguém mais nessa nova aliança segundo a carne. Então, Jesus o recebeu como filho. Romanos 14. Jesus, seja de Paulo, seja de Cefas, seja de Pedro, seja de Paulo, seja de Apolo, Jesus o recebeu como filho. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs essa parábola, não é? Que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? Então, e quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E vai para a casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrei-vos comigo, alegre-vos comigo, abençoado. Achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Tem que se arrepender, não para ser salvo, porque Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Se é pelo arrependimento, se é pelas obras mortas, já não é pela graça, certo, abençoado? Então a salvação eterna não se perde, não. Então tem que se arrepender das coisas malignas, das ofensas, das calúnias, das injúrias aí, que você fala aí com as pessoas, amém? De matar, de roubar, de prostituir, da lasciva, da fofoca, da contenda, da ira. Isso tudo tem que se arrepender, estar com o Senhor. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, Velho Testamento, arrependimento para ser salvo, não. Arrependimento para você viver bem na terra com o Senhor e o Senhor agradar de ti, tá bom? Que é carne, ministério da carne. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a busca com persistência até achá-la. Esses dias no mover de 10 e 11 de junho eu perdi um bracelete verde que eu amava, não é? E eu ia aqui e ali, e alguém encontrou, e alguém achou, e nada. Perdi o bracelete verde que eu amava. Mas procurei com persistência, não achei coisas da terra. Depois eu compro outra. E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e dizendo: alegrei-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então tem que se arrepender para ser salvo? Não, para você viver bem na terra e viver e agradar o Senhor. Vamos à palavra final que eu vou terminar, tá bom, abençoados? Colossenses 1, verso 17. Colossenses 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. 18. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, a excelência. 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então nós estamos reconciliados em Cristo. Porque ele é antes de tudo e todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Graça e paz, abençoados.